com este princípio satânico. Com isso, o homem se opôs à autoridade desejada, autoridade, seja ela direta ao Senhor, seja ela aos homens. Então, os homens foram desligados de Deus e eles quiseram fazer a sua própria vontade, no caso, né? Amém? Então, o homem tornou-se filho da desobediência. Em 1 João 3, 4, temos a definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei. Transgredir, anímia. Estar sem lei por ignorância. Ignorância ou desobediência. A transgressão é desobediência. A autoridade de Deus a transgressão é a desobediência. A autoridade de Deus isto é pecado. Pecar é uma questão de conduta, mas a transgressão é uma questão de atitude do coração consciente. Amém? Então a gente parou nessa parte aqui e a gente vai dar continuidade dessa em diante. Amém? Pode passar. Para se pensar, a maior das exigências de Deus, que Deus faz ao homem, em primeiro lugar, não é pregar. Olha, não é pregar, não é ensinar. Não é fazer a oferta, não é dar oferta, não é isso. Não é dar dízimo. Porque você fala assim, o dízimo é muito importante. Só que a primeira, irmãos, que Deus faz, não é isso. Amém? E aqui tem muitas outras coisas. A maior das exigências é que obedeça à sua autoridade. Então, a primeira coisa, irmãos, que Deus exige de cada um de nós é obediência. Irmãos, pega uma mãe e fala assim, ó. E aí você perguntar para o filho dela, para a filha, e falar assim, e você vai perguntar para a mãe, se aquele esse menino lhe desse presente, beijo, todo dia, ou então no dia do seu aniversário, lhe amasse assim, lhe desse um presente assim, iPhone, uma casa, um carro, ou você queria que ele lhe obedecesse todo dia? Irmãos, casa, carro, iPhone, passa, envelhece. Só que uma mãe ou um pai que tem a obediência do filho, irmãos, isso é gratificante. Sabe por quê? Porque você vai ver nele algo que você não conseguiu ou não viu em você. Né? Então, aquilo vai te dar. Você chega num lugar e ele fala assim, não faça isso, volte aqui, fica aqui. As pessoas olham para você, mas tem autoridade mesmo. Você sai grande, né? Eu amo. Porque um filho que obedece honra o pai. E honra como, irmãos? Porque quando ele obedece e fala assim, não vou fazer porque meu pai não deixou. Senta ali e fica quietinho, irmãos, as pessoas veem você, rapaz, está ensinando bem. Rapaz, essa pessoa tem autoridade? Rapaz, essa pessoa carrega alguma coisa diferente. Por quê, irmãos? Porque um pai que tem um filho que obedece, traz honra para dentro de casa. A primeira coisa que Deus pediu para os seus filhos, sabe o que foi? Me obedeça. Porque quando vocês aprenderem a me obedecer, a minha casa terá honra. Amém? Então, eu trago honra para onde, irmãos? Quando eu obedeço, eu caminho com Deus, eu vivo a vida que Deus me pede, eu oro, eu jejuo, eu tento viver pelo menos o mínimo do Evangelho. Essa honra está indo para onde, irmãos? Para a casa de Deus. E eu estou honrando ao meu Pai. Amém? Então, o princípio de tudo que Deus nos pediu é obediência. Nada mais. Ele só quer que nós obedeçamos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Quando o cristão consegue obedecer à autoridade direta ou delegada, ele consegue cumprir todas as demais exigências. Então, quando eu sou uma pessoa, irmãos, que obedeço, sou uma pessoa que entendo a autoridade, a minha autoridade, obedeço ela,
entendo a autoridade de Deus, obedeço ela, eu sou irmãos, eu vou literalmente na minha vida. E aí, quando eu tenho a minha vida espiritual, irmãos, direta, a minha base espiritual, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha família, em qualquer lugar, irmãos, o resto fica fácil. Porque quando eu equilíbrio, quando eu coloco as coisas no lugar, no mundo espiritual, as coisas no mundo natural começam a se ajeitar. Irmãos, é natural. Se você construir essa igreja aqui, irmãos, e ela não tiver no nível certo, você pode até crescer, só que uma hora ela tomba, não é? Quando eu começo certo, o alicerce bem firmado, irmãos, eu posso crescer para frente. Pode voltar para cima. Por quê? Não cai por quê? Porque a base foi bem alinhada. E a nossa vida é a mesma coisa no mundo espiritual. Abre aí em 1 Samuel. Agora, todo mundo tem que abrir. Então eu quero que os irmãos entendam isso. 1 Samuel 15, 22. Vamos lá. 15, 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amém? 1 Samuel 15, 22. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obrigado. É melhor do que sacrificar. E atender melhor do que a gordura do carneiro. A palavra, irmãos, é muito clara. Porém, o Senhor disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui, 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ela também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Irmãos, a palavra principal que fica para nós é obedecer é melhor do que sacrificar. E aí o porquê disso? Porque Deus mandou, por intermédio de Samuel, falar: vai em tal cidade e destrua aquele povo. Por que Deus mandava, irmãos? Porque existia povo muito ruim. Pensa num povo ruim que fazia atrocidade. Então o que Deus fazia, irmãos? Deus mandava destruir. Para quê? Para que lá na frente esse povo não matasse o povo de Deus. Aí você fala assim: irmão, mas será que Deus estava sendo ruim? Não. Deus estava nos prevenindo, irmãos. Aí lembra do filho de Samuel, de Abraão? Quem lembra? Como é o nome do filho de Abraão? Que ele só teve um filho? Qual é o outro? Ismael. Oh, mas Deus mandou ter quantos filhos? Um filho. Deus não mandou ter dois. Só que o homem, irmãos, acha que pode fazer aquilo que Deus está querendo fazer. Só que Deus faz as coisas dele do jeito dele e na hora dele. Aí é velho, é novo, é grande, é pequeno. Irmãos, Deus não olha para a estatura, Deus não olha para a idade, Deus não olha para o dinheiro, Deus não precisa de nada. Deus é Deus. Mas aí o homem tenta fazer do seu jeito, de Abraão teve uma dessas servas. E nasce quem? Ismael. Irmãos, Deus mandou matar Ismael? Não mandou matar Ismael. Deus deixou vir Ismael? Deixou vir. Só que por causa da consequência do que eu fiz, o que aconteceu, irmãos? Através de Ismael nasceu outra nação.
E quem é a outra nação, irmãos? A outra nação tem o povo de Israel, não tem o Hamas. Sim ou não? Quem conhece o Hamas? O Hamas saiu da onde? Me diga. Da linhagem de Israel. É um povo, irmãos, que ataca Israel, literalmente, a qualquer momento. Eles mandam míssil. E isso acontece por quê? Porque lá atrás teve uma desobediência. Que o povo de Deus hoje carrega e traz e leva muita pancada porque desobedeceu lá atrás. Você está entendendo? Então, aqui nesse texto, o que aconteceu? Samuel disse para o rei: faça isso, vá lá, destrua. Deus está mandando destruir o povo, mulher, criança e animais. Aí o homem vai lá: beleza, eu vou fazer, vai, extermina a cidade. Mas ele traz os animais para sacrificar o Senhor. E Deus vai dar a ordem de Deus: destrua tudo, não volte com nada, é para queimar tudo. Irmãos, quando Deus manda fazer algo, não faça pela metade. Uma vez ele mandou me dar um violão que era meu, eu tinha o primeiro violão, eu amava, pensei no violão. E aí eu disse: irmão, eu fiquei, não vou dar nada não. Eu amava aquele violão, meu primeiro violão. Eu disse, dê para ele. Irmãos, eu falo: não vou dar nada. Aí daqui a pouco eu ouço uma palavra. E o pastor dizendo que ele disse que tinha umas coisas e Deus mandou ele dar. E aí ele disse: aquilo que Deus mandou você dar não é mais seu. Irmão, aquilo no meu coração ficou. Rapaz, eu não quero dar, mas no meu coração ficou a palavra: aquilo que Deus mandou você dar não é mais seu. E aí no meu coração ficou queimando assim. E eu entreguei sem vontade nenhuma, mas eu obedeci. A palavra aqui, irmãos, era obediência. Obedeça. Deus não queria sacrifício, Deus queria obediência. E ele trouxe os animais. Por quê? Porque eu quero queimar o Senhor. E ele disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não está querendo comer nada. Deus não precisa de perfume para nada, não, irmãos. É nós que precisamos dele, não é ele que precisa de nós. E ele está, e Samuel está dizendo para o rei aqui: Deus não está querendo nada de você, ele está querendo a sua obediência. E porque você desobedeceu dessa vez, irmãos, e ele já te desobedeceu muitas vezes. Ele diz: a partir de hoje você não é mais rei. Ele perdeu o reinado, irmãos, por causa da sua desobediência. E aí imagina você ter um império aos seus pés. Você ser rei de tudo. Todo mundo, você mandar em todo mundo. Literalmente, irmãos, em todo mundo. E por causa de uma desobediência, você perder tudo. E aí, o que aconteceu aqui? Ele perdeu tudo por causa da sua desobediência. Abraão não perdeu, mas ele trouxe uma consequência muito grande para o povo de Israel. Porque desobedeceu. Quando o cristão não consegue obedecer à autoridade direta ou delegada, ele consegue cumprir todas as demais exigências. Irmãos, se você está num período de Deus, o que eu faço? Obedeça. Se ele já lhe mandou fazer, obedeça. Se você não fizer, irmãos, uma hora ou outra você vai fazer, e se você não fizer, você vai trazer consequências. Então, obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Alguns exemplos de rebelião. Aí vamos lá. Rebelião. Esse daqui, os irmãos já viram, a mãe falou semana passada, que é a rebelião de Cã, um dos filhos de Noé. Ele viu a nudez do pai e riu, e zombou, era literalmente uma rebeldia naquela época, no caso, né? E ainda hoje, no caso. Ele viu a nudez e riu e fez chacota do pai, e os dois irmãos vieram assim andando de trás, para trás,
para não ver a nudez e cobrir o pai dele e aí deixar ele lá até ele acordar. Quando ele acordou, ele amaldiçoou seu filho. Num nível tão grande que ele saiu da linhagem, de Jesus. Você pegar Mateus 1:1, vai ter a linhagem inteira de Jesus. E vai ter lá Noé, vai ter Sete, vai ter Sem e Cã. Só que quando chega no Cã não tem. Por quê? Ele foi retirado da linhagem de Jesus. Por quê? Porque desobedeceu, vendo seu pai e ainda zombou, riu e fez o que não era para fazer no caso, né? Então, por causa de uma desobediência que ele fez, o que aconteceu? O seu nome saiu da linhagem da família de Jesus. E ele foi amaldiçoado pelo pai dele. Irmãos, ele foi literalmente jogado de escanteio, assim. Foi largado. Por quê? De desobedecer. Irmãos, perdeu a linhagem maravilhosa por causa da sua desobediência. Aqui eu quero que os irmãos abram para a gente ler. Rebelião de Nadab e Abiú, Levíticos 10. Gênesis, Êxodo, Levítico. Amém? Gênesis é o primeiro livro. Gênesis, Êxodo e Levítico. Levítico 10. É isso. Levítico 10. 1 e 2. Versículo. Levítico 10. Capítulo 10. Versículo 1 e 2. Amém? Diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incenso, e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, os que lhe não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu, e morreram perante o Senhor. Irmãos, os filhos de Arão, né? Os filhos de Arão eram Nadab e Abiú. Eles trouxeram fogo estranho, algo diferente, que não era visto. Então, irmãos, mas quando falo de fogo estranho, era porque é algo que eles não conheciam? Não. Era algo que era, acho que malicioso. Eles sabiam onde que era, mas eles queriam colocar aquilo ali, porque, tá entendendo? Lá, irmãos, quando você voltar no Jardim do Éden, os dois primeiros filhos, um trouxe o carneiro, que era o primeiro, o melhor, irmãos, o mais bonito, eles mataram ele matou e deu para o Senhor. O segundo filho, irmãos, trouxe o resto dos legumes, tomate podre, alface, o resto, e trouxe a cenoura que estava pela metade, você está entendendo? Ele trouxe o resto para entregar ao Senhor. Eles fizeram fogo estranho, irmãos. Era algo ruim, era algo diferente, era algo que não prestava, e era algo que não era consagrado ao Senhor. Era o resto do resto. Então a gente olha para esse povo que eles trouxeram. A desobediência deles era, existia um padrão, e eles não quiseram obedecer ao padrão. E o que aconteceu? Eles foram fulminados. Por quê? Porque desobedeceram a palavra. Abra sua Bíblia em Números. Você está em Levíticos, o próximo livro é Números. Números 12, capítulo 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cushita, que tomara, porquanto tinham tomado a mulher Cushita. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? 2. Vou repetir. E disseram, porventura, fala o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu.
E era o varão Moisés muito manso. Moisés era quem, irmãos? Muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saia à tenda da congregação, e saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de fogo de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. 6. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha palavra, boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como uma morta, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cure. Disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial. E depois a recolha. Fechou. E depois a recolha. E assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolhesse Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Pará. Irmãos, essa história foi no dia em que Arão e Miriam falaram de Moisés. Fofoquem, olha, que coisa maravilhosa, né? Não, uma fofoquinha na igreja. E eles falaram o quê, irmãos? Ué, será que Deus não fala só com Moisés e nós? Deus não fala por nós também? Nós não profetiza? E nós não prega também? Nós não somos na frente? E Deus vai o quê? Irmãos, a Bíblia é bem clara em dizer que Deus ouviu que Moisés e Arão falaram. Irmãos, não acontece fofoca todo dia, não? Fofoca? Você acha que uma arraial no dia todo dia, uns falando dos outros? Briga? Mas por que Deus ouviu e desceu? Não foi por causa da fofoca, foi porque eles estavam falando. Ele não estava falando de qualquer pessoa, irmãos. Ele estava falando de Moisés, e Deus desceu na terra para dizer: eu falo com ele cara a cara. Eu falo com ele, ele me ouve, ele fala comigo e eu ouço ele. Ele não me vê só por longe também, ele me viu de vista. E Deus está sendo bem claro com Arão e Miriam. Ele é diferente, vocês podem até falar, mas ele me vê cara a cara. Ele é meu servo fiel, irmãos. É Deus descendo na terra para mostrar para qualquer um que existe ainda os remanescentes que ouvem Deus. E Deus vai descer na terra, se preciso for, irmãos, para interceder. É por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com quem a gente fala e contra quem nós falamos. Porque você acha que qualquer pessoa não pode falar, porque eu sou filho de Deus, não venha. Você é tão precioso quanto o seu irmão. Se você falar dele, irmãos, e ele não souber e ficar na dele, cuidado, porque você pode receber algo muito pesado. Nós estamos aqui, irmãos, não para falar uns dos outros, ou para levar a contenda um com o outro, ou para ser maior que o outro. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro a crescer todo dia. E a Bíblia é bem clara que Arão disse: perdoa, pediu perdão. Sabe para quem? Para quem que Arão pediu perdão?
sentido que o que eles tinham feito era loucura. Irmãos, Moisés estava em outro nível com Deus, deles dois. Então, eles queriam se comparar com Moisés e dizer, nós também somos do mesmo jeito. Não éramos. Quem subia no monte para enfrentar Deus, conversar com Deus cara a cara, era Moisés, não era os outros. Porque no dia em que chamaram embora, vai todo mundo subir para o monte. Agora, 3 milhões de pessoas nas tendas, vai subir todo mundo para conhecer Deus. Porque eu não vou falar mais, vocês vão subir lá. Porque eles queriam conhecer Deus, porque eles achavam que Moisés não. Não, quando começaram a subir, Deus começou a descer como fogo. Irmãos, porque Deus não é uma coisa linda, irmão. Deus não é um cachorrinho, coisa linda, não. Quando você começar a conhecer Deus, irmãos, você vai ver fogo, terror puro. Irmãos, Deus é algo extraordinário. Nós achamos que muitas vezes Deus é o Senhor. Deus, irmãos, é por isso que nós temos que ter reverência ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus, eu não quero nem dizer algo tão pesado. Deus é destruidor, aniquilador. Deus é muito mais que isso, muito mais. Só que Deus é um Deus bom. Só que nós não conseguimos entender, irmãos, que Ele pode consumir tudo e qualquer coisa. A primeira vez que eu fui batizado, a gente só se batiza com o Espírito Santo, talvez, né? Mas quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não me batizei, irmãos, eu queria tanto rodar. Aí eu falei, Senhor, eu quero rodar também, todo mundo roda, por que eu não rodo? E eu fiquei indignado. Irmãos, sabe como que eu fui batizado? Eu me batizei dormindo. Olha que tristeza. Eu não estava nem perto para poder rodar, né? Irmão, 3 horas da manhã, acho que era, 3 para 4 horas da manhã. Eu acordei desesperado, assim, literalmente. Mas com um temor tão grande, eu sonhei, irmãos. Eu acho que eu sonhei que eu encontrava Deus, algo do tipo. Eu não me lembro muito. Só que quando eu ia chegando lá para ver, literalmente, era como se eu entrasse, irmãos, num redemoinho, sabe? Só que era tipo de parede. Sabe aqueles, não é esconderijo não, que tem, tu vai para um lado, vai para o outro, sabe? Labirinto. Só que não era um labirinto, era tipo como se fosse uma roda, né? E eu entrava. E eu ia. E eu falava assim, meu Deus, eu tenho que chamar a mãe e a madrinha para elas entrarem também comigo. Só que eu queria ver. E quando eu fui ver, irmãos, o que era, eu acordei. Porque não se pode ver o Senhor, irmão. Se você ver, você morre. Então eu ia vendo, eu acordei. Só que na hora que eu acordei, irmãos, parecia que o mundo tinha parado. Eu estava na rede, eu acordei. Irmãos, eu consegui ouvir. Se caísse um palito que fosse no chão, eu consegui ouvir. Só que era um temor tão grande que parecia, irmãos, que se eu mexesse um dedo, eu morria. De tanto temor. Era um tremor e temor. O meu corpo parecia que estava todo tremendo. As minhas carnes pareciam que estavam todo tremendo. Parecia que eu tinha sido paralisado, irmãos. Foi algo assim de terror, literalmente. Só que Deus começou a falar no seu coração, você não vai morrer. Isso não está acontecendo para a sua morte, é para a sua vida. E aquilo, irmão, foi crescendo, e aos poucos foi diminuindo. No começo foi, se eu me mexesse, eu tinha certeza que eu morria. Aí aos poucos foi diminuindo, e eu fui mexendo um dedinho. Aí será que eu posso mexer? Aí eu mexi um dedo, aí mexi os outros, aí mexi a mão, aí fui voltando ao normal. Mas era um temor tão grande que eu não tenho palavras para explicar para os irmãos aquilo que eu senti. Você só vai saber o que eu estou falando quando você decidir se batizar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vem no dia que você quer, vem quando você quer, todos os dias. O Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo, irmãos, quando você decide todos os dias viver com o Senhor. E se você pedir muito, orar muito, clamar muito, um dia ele virá, amém? Mas para continuar, eu nem vou, esse aqui, que é a rebelião de Coré, Datã e Abiram, que foram os 3 homens que se revoltaram contra Moisés. E aí eles queriam meio que separar o povo, brigar e tal,
E o Senhor, no meio da congregação, falou: separe ele, separe a mulher, separe as famílias deles e deixe um lugar no arraial. E eles separaram, tá? Deixaram por lá. Sabe o que aconteceu? A Bíblia é bem clara em dizer que a terra se abriu. A boca se abriu, a boca da terra se abriu e os engoliu, vivos, porque se rebelaram tanto contra o Senhor contra Moisés. Amém? Pode passar. A manifestação da rebelião do homem. A rebelião do homem aparece em suas palavras. Abra todo mundo, Judas. Judas, irmãos, é antes de Apocalipse. Então tem o último livro de Apocalipse. O penúltimo é Judas. Só tem. É bom de ler. Você pode ter todinho se você chegar em casa. Só tem um capítulo. Judas, versículo 8 ao 10. Diz assim. Todo mundo achou? Antes de Apocalipse. Só que ele é só uma folha, irmãos, porque ele é só um capítulo. E aí ele não tem capítulo, né? O capítulo é 1. Versículo 8 a 10. Contudo, também estes, semelhante, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam. Eu estou julgando, né? Isso. Contudo, também estes, semelhante, adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitando a dominação e esperança da autoridade. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia contra o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E este, porém, dizia mal do que não. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Então, o texto está dizendo aqui, as palavras são a saída do coração. Se alguém é rebelde, suas palavras revelarão rebeldia contra a autoridade. Irmãos, eu vi esses dias um filme, e a mulher dizia, falando sobre o medo do rapaz, o rapaz botou a mão no negócio lá, e o rapaz estava com medo. Ela disse: não tire a mão, porque ele sentia muita dor. E ela disse assim: um animal irracional, quando está com medo, acha que é tipo uma lâmpada, algum tipo. Para escapar daquilo, ele rói e arranca o seu próprio braço, para poder sair dali de medo. Irmãos, quando a gente usa as palavras de forma inadequada, a pessoa quer falar do seu jeito, da sua forma, irmãos, vai trazer consequências. E é contra quem você fala também. Então, aquilo que a gente faz, irmãos, vai ocasionar coisas terríveis ou maravilhosas, dependendo daquilo que a gente faça, e contra quem nós estamos fazendo, ou a favor de quem nós estamos fazendo. Porque a palavra, irmãos, ela é poderosa. Amém? E nós não podemos lançar qualquer palavra ao vento para qualquer pessoa, porque nós estamos com raiva. Nós temos que ter temperança. Amém? A Eva aumentou descuidadosamente a palavra de Deus. Se alguém fala descuidadosamente, isto é, falar sem pensar, isso prova que ele é um rebelde. Deus falou: não coma de quê, irmãos? Do fruto. E a Eva falou o quê? A Eva falou o quê? Não coma do fruto também? Não. Ela falou: Deus disse que a gente não pode tocar e comer. Deus disse isso? Não. Deus disse que ela não podia comer. E aí, por que ela cai
de Satanás? Porque ela aumentou algo que Deus não disse. Deus não disse que se ela tocasse, comesse, morria. Deus disse, se você comer. É por isso que ela comeu. Por quê? Porque quando ela tocou, ela não morreu. Porque ela falou para Satanás, Deus disse, se a gente tocar e comer, a gente morre. E Deus disse isso. Deus disse, se você tocar. Então ela aumentou algo que Deus não tinha falado. E isso trouxe o que para a humanidade? Só, irmãos? Só nossa parte espiritual. Só isso. Amém? Então, coisas que a gente faz aqui, irmãos, pecados que você faz hoje aqui, que você fala assim, dá nada não. É verdade, para você, hoje em dia, pode até não dar nada. Mas lá na frente vai trazer consequência para os seus filhos. Tem gente que fala assim, nossa, eu pego todo mundo. Ei, tu não é tu? Eu uma vez estava numa Jamas, e o rapaz falou assim, ei, na parte dele não é antigo. Foi deixar a escola em casa. E aí, tá gostando? Eu falei, tô conhecendo, todo mundo conhece. E aí, as meninas? Eu falei, hã? E a menina, aqui são fortes mais, tu chega, tu pega qualquer uma, só dizer, eu falei, rapaz, faço de jeito. Irmão, aí eu até perguntei pra ela, mãe, eu tenho um cara de mundanga, eu perguntei pra ela. Por quê? Porque o menino perto de você não vai te pegar, as meninas aqui. Irmãos, você pode pegar qualquer uma, você pode pegar. O porém é, se você tiver uma filha, sabe o que o povo vai fazer também? Usar, irmãos, de qualquer forma. Sabe por quê? E por que isso vai acontecer, irmãos? Porque no seu passado você fez o que queria. No futuro vai acontecer a mesma coisa que você, irmãos, acontece. Então, quando eu decido falar, Deus, eu coloco o Senhor em primeiro lugar, e eu não vou fazer, não vou me entregar ao mundo, eu estou poupando, irmãos, a minha geração de viver algo que ela poderia viver e poderia destruir a vida dela. Sabe por que hoje as pessoas estão depressivas? Os jovens estão ansiosos e depressivos porque se envolvem muito cedo com outras pessoas e quebram na cara muito cedo. E aí se envolve com o outro chora, larga, separa, junto com o outro, separa. Aí o que acontece, irmãos? Ansiedade, depressão, demais. Porque entrar em algo, irmãos, muito novo que não era para entrar. 12 anos, irmãos. Olha, rapaz, eu com 16 anos, eu só pensava em jogar bola, brincar de fazer qualquer coisa. Por quê, irmão? A gente acha que fala assim, 15 anos já tem que estar. Irmãos, escute, quanto mais você adiar isso, melhor para você. Por quê, irmãos? Porque você vai quebrar menos a cara, você vai conseguir fazer mais coisas, vai ter mais. E quando você encontrar uma pessoa, você vai conseguir dar a essa pessoa a estrutura que ela precisa. Essa pessoa também tem que ser já madura. Para que se forme o quê? 2 idiotas se beijando? Não, irmãos. Uma família. E família, para construir essa família, você tem que ter uma estrutura forte. Amém? Cã expôs a falha do seu pai, que é o filho de quem? Cã achou a oportunidade para expor os erros do seu pai. Quando alguém aproveitou uma conversa para expor os erros dos outros. Isso prova que ele é um submisso. Então nunca tente desmoralizar, irmãos. Tente falar do outro. Ih, mas daí não presta. Não presta, não. Você tem certeza que não presta? Então fique calado. Irmão, mas já traiu, já não sei o quê, fala com todo mundo. Mas não é problema seu. O problema que você vai ter é de orar, irmãos. Se ela te persegue, se ela fala de você, se ora e entrega nas mãos do Senhor, você não tem direito nenhum de falar da vida de seu ninguém, mesmo que ela seja a pior pessoa do mundo. Amém? A injúria de Miriam e Arão contra Moisés, a gente acabou de ver, né? E a rebelião é a manifestação em palavras. Pode dizer. A submissão é um princípio de Deus. Submissão não é mera obediência externa, mas é obediência consciente a uma autoridade. Tanto devemos nos submeter à autoridade direta de Deus, como devemos nos submeter às autoridades delegadas por Ele. Deus poderia agir diretamente nos homens,
mas ele escolheu o princípio de delegar a sua autoridade. Exemplo maior, Cristo. Irmão, Jesus tem poder sobre o céu, terra e debaixo da terra. Poder completo. Paulo ordenou para termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou de acordo com a origem, a mesma atitude, isto é, a obediência a Deus em tudo. Obediência parcial, desobediência. Você fala assim, vou para a igreja, vou ficar quieto, não vou nem perguntar. Naquele novo, eu não fico em casa. Você está indo para obedecer, vou para a casa de Deus. Só que na casa de Deus o objetivo é juntar com os irmãos para que a gente glorifique a Deus juntos. Sim ou não? Quando eu venho só por vir para bater ponto, irmãos, você não está fazendo nada demais. Você está perdendo seu tempo. Porque o que Deus quer não é uma obediência parcial, é uma obediência completa. Vou para o culto, vou orar, vou adorar, vou gritar, vou ouvir a palavra, vou guardar meu coração, vou voltar para casa, vou botar em prática. Amém? Não é só eu vou lá na guerra que o Senhor mandou. Eu não vou no evangelismo para acompanhar. Não, você vai evangelizar. Eu vou só para dizer que tem gente. Não, você vai para fazer o que tem que ser feito. Por quê? Deus não quer uma obediência. Eu vou só para. Não, Deus quer uma obediência sincera e completa. Eu vou fazer, vai dar certo e vai ser bom. Amém? Vai passar. Jesus é o maior exemplo de submissão. O Senhor humilhou-se 2 vezes. Quando Jesus veio à terra, ele esvaziou-se da sua glória, poder, posição, imagem e sua deidade. Tanto que muitos não o reconheceram como Deus. Jesus é a glória de Deus visível. O Senhor escolheu voluntariamente seu filho, submetendo-se à autoridade do Pai. O Pai tornou-se a representação da autoridade. E o Filho se tornou a representação da submissão. O Senhor assumiu a submissão. No final, o Pai o exaltou. Quem se humilha será exaltado. É um príncipe divino. Quem se humilha será exaltado. Jesus, irmãos, aguentou padecer tudo por nós. Sabe para quê? Para que a gente aprendesse a se humilhar, irmãos. Não as pessoas têm que nos pisar para Deus olhar. É nós que temos que nos humilhar para Deus nos ouvir. Amém? Então, quando eu me humilho a Deus, não é a homens, irmãos, eu me humilho a Deus, eu me ponho debaixo dessa autoridade de Deus, Deus ouve as minhas orações. Amém? Por quê, irmãos? Porque o Senhor assumiu a sua submissão aqui, mas quem se humilha será exaltado. Jesus se humilhou de 2 formas, no máximo possível. E depois que ele acabou a sua missão, ele foi exaltado. Sabe quem cresce mais diante de Deus e na sociedade, irmãos? O cristão. O cristão cresce na área que ele for, se ele colocar nesse primeiro lugar, irmãos, ele cresce. Pode ser quem for, ele vai crescer. Por quê, irmãos? Porque se esse cristão se humilha diante de Deus, ele será exaltado em qualquer área da vida dele. Porque Deus vai honrá-lo. Amém? A gente aprenda, irmãos, a se submeter e a entender quem é minha autoridade. Eu estou na autoridade de quem? Quem é que comanda aqui? Porque eu vou me pôr nessa posição. Durante muito tempo, irmão, se você permanecer, daqui a um tempo, você pode ser a autoridade. Mas enquanto você não chega lá, você se põe debaixo dessa autoridade. Que a gente aprenda a obedecer às nossas autoridades e a se submeter em tudo na nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.